E aí... Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho. Vamos chegando, vamos chegando. Oi, Renata, Luciana, Cleiton, Juvencio. Gente, eu sou a Daniela, sou da Conceito, mais uma empresa aqui de São Luís do Maranhão. A gente atua na área de educação, com eventos educacionais, com formação de professores, com palestras, negócios educacionais de um modo geral. E hoje a gente tem uma ilustre convidada, uma pessoa que eu gosto muito, né, super respeitada aí no cenário educacional e em todo o Brasil, e eu vou já chamá-la para apresentá-la de uma forma mais interessante, com ela ouvindo, né? Deixa eu convidá-la aqui. Lourdes Atier. Olha, já está na área, já está por aí. Oi, Lourdes! Oi, que bom! Achamos Pois fácil. é. Oi, Ai, é Lourdes, sempre então, complicado isso. Deixa eu botar aqui. eu não estou conseguindo, eu não consegui achar aquela opção não, viu, Tá bom. São os que eu estava procurando. mistérios. São os mistérios, mas eu te prometo que eu vou pesquisar isso, vai ser a minha Tá, pauta de estudo. vou botar aqui para ficar Gente, mais antes... alto. Tá ótimo. Pronto. Enquanto o Lourdes organiza, faço questão de apresentar essa moça querida que eu gosto tanto. Então, a Lourdes é alguém muito especial, principalmente pelo trabalho que ela já tem aí pelo Brasil ao longo de 30 anos, né, Lourdes? Então, Mais. a Lourdes é socióloga, com pós-graduação em educação, é diretora da empresa de consultoria educacional Ideias Futuras, atualmente é coordenadora da equipe de selecionadores do prêmio Viva a Leitura, criado pelo MEC, Ministério da Cultura e OEI. Desenvolve um projeto de formação de professores para a ONG Doutores da Alegria e atua como consultora da direção de criação da Faber-Castell. Ela é consultora pedagógica da FDE no programa Cultura e Currículo, juntamente com a TV Cultura. É diretora da equipe de coordenação brasileira do Centro de Estudos sobre Câmbios na Cultura e na Educação da Universidade de Barcelona, vinculada ao Parque Científico de Barcelona. Sempre trabalhou na área de formação de educadores, coordenando e organizando eventos de educação e culturais também, de âmbito nacional e internacional. Não é pouca coisa não, né, Lourdes? Pois é, a gente conversou sobre tanta coisa e não atualizamos o currículo, por exemplo. Não, falta Não mais. Me conta, o tivemos que está faltando aí? tempo. Não Pois é. tivemos tempo. Eu sempre esqueço dessa parte. Na verdade, muita coisa que você falou aí já passou pela minha vida. Eu hoje não trabalho, Sim, não sou mais consultora da Faber. O prêmio Viva a Leitura foi cortado, era um do MEC. era uma outra era. De uma outra era, né? E atualmente eu acabei de assumir a direção de formação da ONG Doutores da Alegria. Então, Maravilha. eu tô diversificando aqui as coisas. Eu também dou aula no Instituto Singularidades, que é uma faculdade de São Paulo, Sim, e trabalho no campo da consultoria, tanto de redes públicas quanto redes privadas, e desde muito cedo na faculdade, eu sempre trabalhei viajando muito pelo Brasil. E mesmo agora que eu estou em quarentena, como todo mundo, eu estou conectada com muita gente. Então, como eu tenho amigos no Brasil inteiro, por isso que eu estou aqui falando com você, que nós nos conhecemos já há bastante tempo, das minhas idas a verdade. São Luís. Inclusive, perdemos uma amiga em comum que a gente amava muito, que é Laurinha. Verdade.
Então, eu tenho tido possibilidade de, mesmo sem estar dentro de um avião, estar acompanhando muito, muito de perto o que anda acontecendo pelo Brasil, tanto em rede pública quanto em rede privada. Claro, esse momento é de tantas incertezas que eu achei bacana a gente conversar um pouco, porque muda muito rapidamente. Eu fiz uma live para o Live quando começou a quarentena e o cenário era um. Hoje, tudo que eu falei lá, não que ficou descartado, aquilo estava valendo para aquele tempo, mas hoje nós temos outras questões para resolver, né? Então, é essa rapidez. Então, eu pensei, Dani, eu botei assim uns 10 pontos para a gente, só para aquecer, porque você falou, né? Estou olhando aqui, a gente tem 40 minutos, então, só para dar uma organizada na minha fala. Deixa eu só ver, porque eu tive algumas pessoas que colocaram que não estavam ouvindo bem. Vocês escutam bem? Conseguem ver? Algumas pessoas falaram que estavam sem áudio. Como é que está aí para vocês, gente? Me deem um sinal. Todo mundo escuta bem? Deixa eu só ver se as pessoas manifestam. Acho que sim. Tá. Acho que vamos. Bom, okay. Então, obrigada, gente. Antes de mais nada, a gente está vivendo tempos de overdose de lives, né? A gente tem lives sobre tudo. Então, tudo tem. Então, eu queria falar que a gente podia conversar hoje, e para mim o meu fio condutor da nossa conversa hoje é falar o seguinte: que lugar, nesse momento, a gente está escolhendo ocupar? Eu queria fazer essa questão para todos nós que estamos na educação. Qual é o lugar que a gente está escolhendo? A gente já sabe que não está todo mundo no mesmo barco. A gente já sabe que está todo mundo no mesmo oceano. Mas cada um está num tipo de embarcação. E tem gente que nem embarcação tem. Então, a gente tem que ter muito claro qual é o lugar que a gente escolheu ocupar agora. E a hora é essa. A gente está vivendo um tempo inadiável, né? Então, isso em todas as esferas, né, Lourdes? A gente vai falar especificamente de educação, mas é algo que repercute em todas as áreas da nossa vida e com certeza, as marcas também estarão aqui em todas as esferas. Né? As marcas desse tempo, as marcas desse período sombrio, né, que todos nós estamos vivendo, vão ficar. Então, há mais de 10 anos que a gente estuda o Bauman, Zygmunt Bauman, que ele fala do fim desse tempo do mundo certo, né? Hoje a gente sabe que nós estamos vivendo um tempo que o Bauman chamou de modernidade líquida, né? Então, tem pessoas que estão avisando que não estão ouvindo, Dani. Pois é, mas eu acho que é alguma coisa pontual, porque outros já deram um retorno de que está indo bem. Tá bom, então tá. Então acabaram-se, o tempo das certezas acabaram, né? A gente tem que aprender a viver na imprevisibilidade. A gente estudava Bauman, sabia disso, mas a gente achava que lá na frente eu vou me preocupar. Está tão longe. Veio aí o coronavírus, trancou a gente dentro de casa e a gente acorda todo dia. Eu tenho aquela sensação, igual o Feitiço do Tempo, daquele filme americano que era O Dia da Marmota, todo dia é igual, né? Todo dia a gente está no mesmo espaço, na mesma casa, no mesmo lugar. Então, isso mudou tudo, né? Deu uma mudança que exige da gente aprender a viver de uma forma até então inimaginável, né? Então, nunca imaginamos isso. Imaginávamos a Terceira Guerra Mundial, não imaginávamos que um vírus iria derrubar fronteiras
ia atingir pobres e ricos, mesmo que de forma diferente, e que era comum também para o planeta inteiro, que as crianças, assim como os adultos, seriam recolhidos em suas casas e a escola fecharia. Né? Todas as escolas fechariam. E aí, essa convivência que a gente já está agora começando, começo foi uma convivência muito difícil, porque eram pessoas que não tinham essa convivência, porque todo mundo faz muita coisa, as crianças passam muito tempo na escola, então as crianças não tinham mais escola, não tinha mais área verde, área livre, né, externa. Os jovens, justamente no momento que eles não querem conviver com a família, ficaram confinados a uma convivência. Os casais que já tinham uma relação complicada, o bicho pegou, né? Mas também teve coisa boa, teve gente que se descobriu. Então, assim, a pandemia mudou muito o cenário e fez a gente parar e dizer, aquele modo operante que a gente vinha de fazer muitas coisas, de ficar que nem dona, de repente a gente teve que dar um break. E nessa hora que deu esse break, a gente começou a seguir, embora preso dentro de casa, no mesmo ritmo de ativismo que a gente tinha anteriormente. Então, as escolas particulares começaram a pressionar os professores para fazer muita lição, para botar a escola... E a escola pública muito sem saber o que fazer. Então, o primeiro ponto que eu quero não é ainda o primeiro ponto, mas para mim, hoje, a questão que me preocupa muito é que a gente tem que pensar que esses tempos de pandemia deixou muito claro a imensa desigualdade social e a imensa distância entre a rede pública e a rede privada. Embora a rede pública tenha quase 90% dos estudantes no Brasil, ela sempre foi invisível. As escolas privadas sempre fizeram parte do imaginário das pessoas, do sonho de consumo, porque vendiam sucesso. Do ideal, né? Vendia acesso a uma boa universidade, acesso a amigos, a um Senado. E a rede pública, a gente se acostumou com a desgraça. Então, a própria mídia e a própria sociedade só olhou a rede pública para apontar as desgraças. Ou quando tinha algum prêmio, e aí a gente via que não era só desgraça, o professor ali sobreviveu. Eu acho que essa realidade está marcando... E foi tão incrível isso, eu ficava muito perplexa que os governadores, prefeitos, secretários municipais, estaduais, o MEC, de repente eles se deram conta que a escola pública fechava, a criança não ficava só sem aula, não, ficava sem comer. E se não fosse a comida da escola, essa criança não comeria. Mas isso já tinha 2 semanas de isolamento. Então, assim, as pessoas começaram a olhar e falar, nossa, eles ficam sem comer. E se não fosse uma rede de apoio, de iniciativas, que a gente está vendo muito isso acontecer, a gente viu a profunda, claro, isso tem a ver com o próprio modelo de desgoverno que a gente tem hoje, a profunda desarticulação nacional que existe com relação a isso, né? E a rede pública deu férias, a rede privada encheu de lição. Nesse primeiro momento, foi um período desse tipo de turbulência. O que a gente aprendeu nesse breve espaço de tempo é que nenhum aluno pode ser abandonado. Nenhum. Não importa a forma como a escola vai chegar para cada um das crianças e dos jovens, mas todas as crianças e jovens têm direito à educação. Então, assim, a gente não pode abandonar. A discussão se EAD tira lugar do professor, se vai substituir, o que vai... Isso tudo é muito secundário
diante do imenso fosso que vai se abrir entre aqueles que estão recebendo uma série de estímulos com plataformas e muitas vezes até gambiarras, e daqueles que não levaram nada, né? Só agora que as redes estão se organizando. E aí, quando começa a se organizar, as redes públicas percebem, olha que incrível, não é todo mundo que tem acesso à internet. A internet não pega em qualquer lugar. O celular não é bom. Não, aí agora, do mesmo jeito que não se tocaram, que as crianças não tinham comida, se tocaram que a questão do acesso aos recursos digitais, como é o Brasil, que é o campeão de desigualdade, se reflete nisso também, né? Então, eu acho que, para mim, o que fica claro, assim, é que nós estamos vivendo um tempo de decisão. Nós temos que decidir coisas. E aí, sem querer ser um oráculo, eu gosto de dizer isso, eu queria que a gente entendesse que essa pandemia está mostrando para a gente que a vida é imprevisível e que a gente precisa enfrentar esse inusitado. Esse é o maior ganho. Então, o primeiro aspecto que eu queria tratar é o seguinte: antes da gente se preocupar com o currículo, se está acontecendo o que foi planejado, se não está, tem uma coisa muito mais importante, que é a primeira coisa. A gente precisa cuidar da saúde mental e emocional de todos. De todas as crianças, dos jovens, dessas famílias que estão vivendo em condições muito, muito diferentes e, ao mesmo tempo, inusitadas, com muitas dificuldades. Está difícil para todo mundo, são questões gigantescas, problemas muito grandes. Então, se preocupar com o currículo, se a BNCC está dando conta, isso tudo, olha, esquece, é outra coisa, é outra coisa. A gente agora tem que ter tranquilidade para exercer um protagonismo fundamental que a gente precisa assumir. Não adianta a gente ficar no ativismo, porque o ativismo só tem adoecido. E o segundo aspecto, eu acho que do mesmo jeito que, o segundo ponto, do mesmo jeito que a gente está aplaudindo os profissionais de saúde, os motoboys, os lixeiros, corpo de bombeiro, eu acho que a gente devia ir um dia para a janela, ou muitos dias, e aplaudir todos os professores do Brasil. Eu converso com um professor de norte a sul do Brasil e com diretores. Olha, o pessoal está numa luta, está num compromisso, está com uma garra. Estão trabalhando muito mais, porque trabalhar de modo remoto é trabalho multiplicado, sempre que você está na mesma casa, você tem que cuidar da família, de comida, da sua vida, de tudo. Então, assim, exatamente, se tem um profissional que ainda não foi lembrado pela sociedade, são os professores que a gente devia ir para a janela e aplaudir. Parabéns para vocês que estão conseguindo de formas mais inusitadas. E eu tenho visto professores que nunca estiveram no mundo digital. Falando em vídeo, e as pessoas querendo que eles sejam youtubers, não tem que ser, é contato, é vínculo. A coisa importante é o vínculo, é o contato. Então, assim, pelo WhatsApp, é aula online, enfim, qualquer que seja, são múltiplas as formas, é por caderno, é por bilhete, é por qualquer coisa. Os professores estão dando um show, e não estão sendo vistos nesse sentido, porque eles têm, antes de qualquer cobrança, seja na escola privada, que tem problema das mensalidades, que agora isso é um problemão que estão discutindo, principalmente nas escolas de educação infantil, os professores, eles têm o maior compromisso de não abandonar seus alunos. Eu acho que isso é assumido, e quem está entrando agora na rede pública, que está começando a botar atividade, eu tenho conversado, claro que tem redes que estão super organizadas, como o Amazonas,
que dá um show, que podia estar exportando essa tecnologia. A gente está perdendo a oportunidade de usar a televisão, a gente fica muito preocupado com a internet, quando a televisão, a Espanha está fazendo isso. Tem um acesso muito maior, né? A TV pública na Espanha está acontecendo, em Portugal está acontecendo isso, eu não sei porque não está acontecendo no Brasil, que poderia estar usando todas as TVs públicas para chegar, porque a televisão chegou em qualquer lugar. Então, isso também não foi pensado. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é com relação ao currículo. O MEC esclareceu que os 200 dias não serão obrigados, mas as 800 horas serão. É uma mágica. Sim. Que eu gostaria que o ministro explicasse como, se você reduz dia, mantém a carga horária. Eu fico imaginando que ele está achando que a gente vai trabalhar de madrugada e sábado e domingo. Como vai dar 800 horas? Enfim. Fecha, a conta não fecha, né? Fecha. Então, olhem a LDB, pressionem os conselhos estaduais de educação, os conselhos municipais de educação, para se posicionar a respeito disso e não percam a oportunidade de essencializar o currículo. Esse tempo, por exemplo, na Espanha, eles baixaram uma normativa proibindo matéria nova nesse período. Porque não tem como você... tem que ser com mais leveza. Nós estamos entuchando material que a gente tem que dar conta de um currículo. Esquece isso. Esse ano é atípico. Sentem com coragem e protagonismo e decidam o que é relevante. Se a escola vai abrir, se nós vamos voltar em junho ou agora, não sabemos, é um grande ponto de interrogação. Então, nós temos uma oportunidade incrível de sair do conteudismo que a escola brasileira e que a BNCC reforça isso, é conteúdo demais e a gente já sabe que informação de mais, aprendizagem de menos, para a gente parar de concorrer com o Google, porque se é só acesso à informação, a Google já faz, a gente precisa fazer. Não importa, né? Verdade. Então, a gente precisa entender que rendimento não é importante. Agora, neste momento. Agora, é importante conectar com os alunos, fortalecer os vínculos, continuar mostrando para os alunos que eles podem aprender de qualquer forma, diferentes formas. E aí a gente chega no outro ponto, que é a questão da defesa pela escola. Para a gente mexer nesse currículo, antes disso, eu queria falar que essa mudança do planejamento que a gente vai ter que fazer é uma oportunidade dos professores não abrirem mão do seu protagonismo. Esse protagonismo deverá ser exercido pelos professores com seus alunos. Então, quem sabe o que o aluno precisa aprender é o professor. E está na hora da gente ter coragem de dizer essas coisas que são absolutamente irrelevantes, eu não vou ensinar. Eu vou ensinar aquilo que faz isso que eu... Você, Lourdes. Pode não. Tá. E que o aluno possa entender qual é o sentido daquilo que ele está aprendendo. E aí, nós vamos chegar na questão mais importante, que é o nosso tema, né? A escola, nós estamos aprendendo com a pandemia, que a escola apenas não se restringe a um prédio. A escola não é um prédio. A escola está acontecendo hoje fora dos seus prédios, mas ela está acontecendo nas casas. E os pais não substituem os professores. A tecnologia, ela não é uma coisa do mal que vai comer o professor. A tecnologia está a serviço do professor. Se alguém tinha dúvida do valor do professor, se os pais tinham dúvida, estão vendo agora. Porque se eles estão se matando com 1, 2, 3, imagina uma turma com 30, 40, e que todo mundo... E que você passa horas do dia. Então, eu acho que assim, escola, neste momento, não se negocia. Escola se defende. A gente tem que lutar pela defesa da escola. Não adianta os oportunistas acharem que nós vamos fazer ensino domiciliar, porque qualquer pai
pode educar? Não pode. A educação que o pai faz é completamente diferente da educação de um especialista como um professor que estudou para isso e está preparado para isso. Então, a escola, esse momento, para mim, é o momento da escola emergir, mostrando a sua potência. Ela está dentro de casa, mas ela logo vai voltar para o prédio, a gente não sabe que tempo ela vai voltar para, mas ela continua sendo muitíssimo importante. Ela precisa ser valorizada. E ela é, sem sombra de dúvida, o único espaço social, democrático, de acesso ao conhecimento, tanto do patrimônio que a humanidade construiu, sim, como também o único espaço social, coletivo, de convivência, que permite, que ajuda a que todos entendam o mundo que estão vivendo. Então, assim, sem a escola será a barbárie. Então, a escola, os pais têm que entender isso. Discutir mensalidade neste momento, cada caso é um caso. Os pais que estão passando dificuldades devem procurar a escola, a direção deve ser sensível a isso. Mas isso não é moeda de troca. Eu vou aproveitar que o caos está e vou aproveitar e me dar bem. Essa filosofia do me dar bem morreu. Não pode mais coexistir. Todo mundo vai sair mais pobre dessa pandemia. E essa recessão, a gente não sabe o tamanho que ela será, né? Diga. Eu arrisco dizer, Lourdes, que esse ativismo da escola, que tu falaste no início, é exatamente por conta dessa necessidade, dessa relação, na verdade, truncada entre a família e a escola, de estabelecer uma relação de cliente, de moeda de troca, de fato, e aí a escola se vê numa necessidade de enxertar, de incluir cada vez mais conteúdo na vida desse menino que está em casa, né, com seus pais, confinado. Eu queria só te dizer, antes de tu continuares, que tu está sendo cogitada aqui para ser ministra da educação. Estão falando. Adorei. Eu apoio, vou lá, vou apoiar. Então, bom, isso é o sentido. Então, assim, escola não é um serviço, gente. A gente tem que sair desse lugar. Escola não é um serviço, né? A escola é o caminho para a gente combater essa desigualdade. Que está na família, é social. Então, assim, é a única forma de você aprender de uma forma mais de combater a desigualdade. E um outro aspecto, que é o ponto 6, seria que a pandemia está ensinando, nós precisamos, e é incrível, porque isso, a Léa Fagundes fala isso há 1000 anos, nós temos que democratizar o acesso aos recursos digitais desse país. É de uma injustiça, não é só uma questão de que é bacana, não. É obrigatório, Do mesmo jeito que chega o livro didático na escola, tem que chegar recursos digitais para todos. E tem que estudar. Eu estava vendo um dia desse nos Estados Unidos, eles estavam botando os ônibus escolares com Wi-Fi para rotear, como facilitar. Se fosse um roteador, para que as crianças de povoados que não têm nada pudessem acessar. Então, é assim, a questão, o mundo digital é uma fonte de desigualdade. É inadmissível que a gente faça isso e a gente vai voltar nessa desigualdade. Quem não tem nada, quem não tem um celular potente, porque a prefeitura botou uma plataforma que vai acessar pelo celular. Mas o celular dele consegue acessar uma plataforma? Ele tem uma internet potente para fazer isso? A gente tem que pensar nisso, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer. A gente não pode dizer, então a gente não faz nada. Não vou fazer nada porque... Culpa do sistema. Não, culpa do sistema. A gente tem que fazer algo imediatamente. Imediatamente. Se lutar pela democratização do acesso aos recursos digitais. E, se não pode ser de forma digital, que seja da forma qualquer,
seja pela televisão, seja por carta, seja por caderno, seja qualquer jeito, vai ter que ter um jeito. Chegue por telefone, descubra formas. Tem gente que pensa nisso a vida inteira, mas tem que chegar para todo mundo. Verdade. E um outro aspecto que eu quero propor é que eu espero, a gente tem falado muito isso, porque a gente está criando uma rede de solidariedade, empatia, as pessoas estão se ajudando, o Jornal Nacional põe todo final quais as empresas que estão doando isso, doando aquilo, todo mundo está num movimento de ajuda mútua. Eu espero que a gente saia dessa pandemia com um pacto que não é político, não é ideológico nem partidário, um pacto de união e de um regime de colaboração das escolas privadas com as escolas públicas. Não é possível, hoje, uma escola privada bacanérrima, ser a primeira no ranking, botar os alunos, botar foto dos alunos que passaram na universidade X, Y, Z, e do lado ter uma escola miserável, uma escola pública que os meninos não estão aprendendo nada. Não é mais possível isso. Isso me afeta, isso afeta todos nós. Não existe uma escola boa se todas não forem boas, porque todas têm o direito de ser boas. E não é por caridade, não é para ajudar pobre, não. Eu vou lá, vou fazer um trabalho social, ajudar o pobre, vou fazer uma caridade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um compromisso cidadão. Está na hora da rede pública e a rede privada darem as mãos num regime colaborativo e entender que essa é a única forma da gente aprender dos dois lados, que os dois lados aprendem, e é o único caminho para mudar o país, porque não existe possibilidade de melhora de um país que não passe pela escola. Não existe isso. Então, respeite essa educação. A gente vai ter que enfrentar isso. A outra questão que eu queria falar, ainda nessa rede colaborativa, que isso eu aprendi com a minha amiga Margot lá no Ceará, que ela me contou essa notícia, que eu acho que é uma ideia ótima, que ela me contou que a amiga dela é mãe em Portugal, e que Portugal criou redes colaborativas de mães. Eu achei essa ideia genial, porque está todo mundo sofrendo. Ao invés de a gente ficar cobrando a escola não manda lição, cadê você? Vamos juntar as mães, vamos se ajudar. Às vezes uma mãe está muito nervosa, não está conseguindo ensinar o aluno. A outra mãe pode pegar o telefone e conversar com o filho dela. Às vezes em casa tem 2 computadores e o da vizinha quebrou um computador. Eu tenho um tablet, eu posso emprestar. Quer dizer, a gente tem que criar redes colaborativas na família. É um compromisso de todo mundo para continuar aprendendo, porque isso diz respeito à saúde mental de tudo, né? De todo mundo, né? E o último ponto que eu queria falar é que, então, vai chegar a hora que a gente vai voltar para a escola. E aí eu queria dar um alerta, sabe, Dani? Porque nós somos danados para gostar de uma festa. E eu acho que essa volta, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está pensando, não dá para encaixar o planejamento de todos os meses nesse mundo, a gente vai ter que mexer no currículo, a gente vai ter que mexer no planejamento, a gente tem também que planejar essa chegada das crianças. Tudo que a gente não precisa é de festa. Porque festa a gente vai deixar para buffet infantil de festa de aniversário. O que nós passamos na pandemia e com pessoas que perderam, né? Famílias que perderam emprego, que, né? É hora da gente pensar que é um tempo de introspecção, é um tempo de atenção, é um tempo de acolhimento, né? É um tempo da gente conversar sobre o que nos afeta. Essa volta deveria ser uma volta de escuta, de cuidado, de tranquilidade, de abertura para a gente falar como foi isso, sem mentiras, poder dizer que sofreu, que foi ruim, que doeu, que teve raiva, que teve ódio, não importa.
É importante que a gente converse sobre isso com muito cuidado, porque está todo mundo vindo de momentos muito difíceis. Então, não é hora para comemorar nada, é hora para a gente se reencontrar com tranquilidade. Eu não sei se você viu, está passando aí um vídeo argentino muito lindo, que é um professor conversando com seus alunos. E ele... Você viu? Ainda não. Eu vou te mandar, é muito lindo. E eu vou até, você põe até na página do conceito, que aí ele diz assim, ele pergunta assim, ele vai falando que hoje, que isso tudo que está acontecendo, é para a gente parar e pensar o que nos afeta, o que nos toca nessa história toda, o que nos afeta de fato. E aí ele faz a seguinte pergunta, quando no futuro, muito adiante, se te perguntarem o que você fez naquele estranho ano de 2020, e aí ele fala, eu espero que você diga, eu era estudante e eu ajudei a manter a escola aberta. Eu acho que é isso. Nós temos que fazer esse pacto com as famílias, com os estudantes, com os professores, com as escolas, em defesa da escola aberta, uma escola igualitária, uma escola justa, né? Entendendo que nós temos que entender que todo mundo está lutando para sobreviver, todo mundo está machucado, todo mundo está marcado, todo mundo está frustrado, todo mundo também está com conquista, está feliz. Enfim, são muitos os sentimentos e a gente tem que ter calma e lutar, aproveitar para lutar por essa escola que não é para poucos, ela é para todos, e ter muita paciência. Muita paciência com a gente, paciência com essa abertura da escola e muita generosidade para a gente conseguir aprender, ter aprendido e entender, né, qual é o nosso lugar no mundo. Eu acho que se a gente for por aí, a gente vai sair mais forte, né, porque o mundo que a gente quer, a escola que a gente acredita, ela é para ser construída agora, e a hora é essa. E a gente não pode perder essa oportunidade. Vamos construir a escola dos nossos sonhos e entender que a gente só tem um distanciamento social, mas não tem um distanciamento afetivo. E que o ser humano não é só cognição. Então, a gente tem que estar junto, a gente tem que lutar, tem que pensar, porque são justamente os mais vulneráveis que estão saindo mais prejudicados nessa história toda, e a gente tem que ter um compromisso mais humanitário com toda essa história para a gente finalmente responder, afinal de contas, qual é o nosso lugar nesse mundo. E o que eu vou contar mais adiante que eu fiz nesse estranho ano de 2020. É essa questão que eu gostaria que todos levassem para pensar, né? Nós temos uma responsabilidade aí grande, né? Ai, gente, eu queria te dar um abraço tão forte agora. Bem forte, Lourdes. Eu acho que tuas palavras, eu estava tentando te ouvir atentamente, mas eu também estava lendo esses comentários, e tem muita gente emocionadíssima com tuas palavras, porque está sendo difícil realmente. Eu acho que a maioria que está aí é do ramo da educação, e as pessoas de fato estão se sentindo, sabe, aquele peso enorme aqui, aquela vontade disso tudo passar, viver tudo isso. Então, tuas palavras são bálsamo mesmo, energiza, de fato, né? E comovem, por serem tão verdadeiras, por serem tão próximas e por serem de uma humanidade, né, muito peculiar. E quem te conhece de perto, quem já teve outros momentos contigo de conversa, sabe o quanto isso é força para ti, o quanto isso é tua mola mesmo, né? Todos os teus discursos, eles são pautados nessa proximidade, nesse respeito, principalmente pela figura do professor. Foram palavras realmente que acho que caíram em terrenos muito férteis ali, pelas falas das pessoas. Eu acho que ficou todo mundo muito feliz, muito, muito satisfeito.
que bom. Agora, Lourdes, eu fiquei aqui pensando, tem algumas, não teve muita pergunta, não, teve só gente concordando bastante com você e te querendo como ministra da Educação, né? Já falei isso para ti, vou reforçar. Mas eu fiquei aqui pensando na tua fala e eu queria saber a tua opinião, a gente ainda tem aqui alguns minutinhos, eu queria saber a tua opinião. Uma vez que tu falaste bastante da essência desse currículo, da essência dessa escola, como é que tu vê essa dinâmica de aulas à distância, mesmo nesse período emergencial, para crianças pequenas, sejam elas de educação básica, né, dos primeiros anos e principalmente na educação infantil. Qual é o teu posicionamento sobre isso? Olha, com a educação infantil aconteceu um fenômeno muito louco, assim, e foi um fenômeno nacional que eu pude testar. Por mais que as escolas se colocassem que não são a favor da escolarização precoce e que a criança, garantir à criança o direito à infância, o direito do brincar, essas escolas que tinham esses pais que estavam muito pactados com isso, quando chegou o corona, começaram a exigir lição. Começaram a querer trabalho, começaram e muitas escolas caíram nessa história. Porque, ao invés de assumir um papel educativo mais potente, também eu entendo, começou tudo muito confuso, os pais ameaçando largar a escola. A gente sabe que a escola privada realmente a mensalidade, do mesmo jeito que ela cobra a mensalidade, ela também dá bolsa, ela dá desconto. É uma discussão muito injusta das pessoas acharem que quem tem escola é bandido, que está roubando ou as pessoas. Eu acho que a escola privada também merece um respeito com relação a isso. Então, eu acho que houve os professores se sentiram, os diretores também se sentiram pressionados e começaram a tentar fazer alguma coisa com as crianças que muitas vezes, na maioria das vezes, atropelavam. E talvez o que faltou, e é claro, estava todo mundo muito nervoso, mas da gente, nessas horas, esse foi um bom exercício para a gente ver que na hora que o bicho pega, que a gente cai no imprevisível, a gente tem que ter lucidez e calma. A gente tem que ter a urgência, mas a gente não pode perder a calma. Porque se a gente perde a calma, a gente vai reforçar a ideia que a escola é um serviço. Você quer o quê? A lição de matemática? Peraí, sai meia dúzia de lição de matemática para criança de 3 anos. E aí começou um fast food, entendeu? De lições, desrespeitando profundamente a infância. É claro que também tinha escolas que respeitaram isso e mandaram filmes lindos, fizeram joguinhos, fizeram brincadeiras e que tomaram como inegociável os seus princípios. Então, esse está sendo um teste de fogo para a gente também. É a hora de você dizer, realmente, a sua escola tem princípios inegociáveis? Porque tem que ter. Porque a escola que não tem princípios inegociáveis, ela está à deriva. A escola não é um shopping center que oferece uma roupa assim, assado, assado. O pai tem que saber que quando ele entra naquela escola, ele tem ali um contrato com aquela escola do que a escola está se comprometendo. Então, eu acho que nessa confusão, eu espero que a gente tenha um tempo para avaliar tudo isso. Muitas vezes a gente abriu mão, eu vi muita escola abrindo mão do que acreditava, porque o pai dizia, eu tenho que ocupar meu filho, a mãe dizia, eu tenho que ocupar, ele vê a irmã fazendo lição, ele quer fazer também, eu tenho que dar alguma coisa, uma caligrafia, um não sei o quê, né? E aí a gente ficou naquele negócio ali do fast food, sai isso, sai aquilo, sai aquilo. Então, não vamos entender, não é uma questão de dizer certo ou errado, eu acho que o mundo não é maniqueísta assim. É hora da gente aprender que tudo que a gente viveu
foi para a gente aprender. Valeu a pena, a gente precisou aprender. Quando a gente aprende, a gente erra mesmo. E a gente precisa errar. Então, assim, muita gente errou, né? Mas muita gente acertou, ótimo. Com certeza. Isso daí faz parte. Ninguém acertou o tempo inteiro. Então, assim, vamos repensar quais são as fragilidades das escolas, quais são os nossos princípios inegociáveis, né? Vamos rever, afinal de contas, eu vi muito isso, muitas escolas achavam que tinham criado um vínculo profissional e afetivo com as famílias, e depois escutava que as famílias estavam boicotando mensalidade, não vão pagar para levar vantagem, não sei o quê. Então, a gente viu que os nossos vínculos são frágeis. A gente também viu que aquilo que a gente fala, que a gente tem que construir autonomia nos alunos, a gente viu que a gente não construiu tão bem assim. Porque os alunos estão em casa, se alguém não ficar mandando, faz isso, agora eu faço o quê? Porque a gente ainda está educando. Faço o que agora, professora? Já fiz, agora faço o quê? Faço o quê? Onde foi para a autonomia que a gente coloca no projeto pedagógico das escolas? Onde está isso na prática? Está no discurso e não está na prática? Qual autonomia? Os alunos precisam ter quantas horas de exercício na internet? Pode ser muito menos, e para eles fazer outras coisas autonomamente. E a gente está vendo que a tal autonomia também não está tão fortalecida como a gente pensava. Então, eu acho que a gente sai fortalecido no sentido de vamos cair no mundo real. Vamos entender que a gente deu muito valor para coisas que não tinham o menor valor, que teve horas que a gente se perdeu, teve horas que a gente se encontrou, teve horas que a gente errou, teve horas que a gente acertou, mas todos nós somos uníssonos. A escola é fundamental e precisa sobreviver. E os professores são insubstituíveis. Eu acho que é por aí. Maravilha, Lourdes. Olha, a gente tem um desafio tremendo, com certeza. Você falou várias vezes que a escola é o caminho, que a escola precisa se fortalecer, mas ela precisa saber que ela nunca mais vai poder ser como era antes. Nunca mais. A nossa vida, o que era, o Átila e a Marina estão falando isso o tempo inteiro, né? O mundo não será como 2019. Vai ser outra coisa, né? A gente vai sair, é um outro mundo, um outro jeito. Eu acho, e também não quer dizer que a gente, também eu não sou daquela, e aí nós vamos ver a luz e vamos todo mundo para o céu, não. Vem muita coisa, muita encrenca pela frente aí, vem uma recessão violenta, a gente não tem garantias democráticas nesse país, porque a gente tem aí o presidente que fala o que ele fala. Então, a gente ainda pode ter muitas surpresas negativas nesse percurso, que a gente não gostaria de viver, mas que vai se colocar na vida. O importante é que a gente se sinta fortalecido, no sentido de que eu estou consciente disso tudo e eu não abro mão de que eu estou construindo um caminho dentro das possibilidades. Eu nem vou ser uma poliana, achar que e também não vou ser uma derrotista, fecha essa porcaria e que nós vamos para o buraco. Eu acho que nem lá nem cá é entender que as dificuldades ainda vêm pela frente, são muito grandes, mas elas são para a gente aprender e, acima de tudo, para a gente se fortalecer. E eu tenho certeza que eu converso com muitos professores. Olha, gente, os professores estão dando um banho, seja de rede pública ou rede privada. A minha admiração profunda aos meus amigos que eu converso sempre, às pessoas que eu estou ligando e perguntando, às diretoras e diretores que me contam do empenho das suas escolas. Né? Olha, eu tenho uma profunda gratidão de eu poder estar conectado com isso tudo e ter a certeza que eu não estou semeando num deserto. O que eu estou falando aqui
pessoas do outro lado estão dizendo, tenho certeza, eu penso exatamente assim. Lourdes, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso sim, e é por aí. Então, eu acredito que nós vamos sair mais fortes. Com certeza. Com certeza, querida. Com certeza, tenho certeza disso. Lourdes, eu queria, nossa, só te agradecer. Obrigada. Né, esse carinho todo nessa fala, esse respeito por todos nós da educação, esse posicionamento político tão importante também num momento crucial como o que a gente vive, porque fazer educação hoje, mais do que nunca, é posicionamento político, adotar uma postura aguerrida mesmo de ir para o combate. Mas a gente se fortalece assim, em contatos como o que a gente está tendo agora. Eu nunca me senti tão próxima de ti como eu estou agora. Nem parece que a gente está muito longe. O distanciamento é afetivo. E eu queria dizer aqui, Dani, para todas as pessoas que estão ouvindo, que eu me coloco absolutamente à disposição. Vocês me acham no Instagram, no Facebook, se precisar de ajuda, se precisar conversar, se precisar desabafar, se precisar trocar uma ideia, me procurem. O meu compromisso é isso aí mesmo. Você está em missão. Nós estamos juntos. E a gente sai mais Querida, forte. muito obrigada, Lourdes. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que assistiu. Só tenho gratidão. Eu agradeço muito. Nós chegamos a 180 pessoas quase, Lourdes, e todo mundo muito apaixonado aí pela tua fala. Eu acho que conectou bastante e a gente vai torcer aí para termos outros momentos, né? Eu sei que tua agenda é super apertada, mas a tua disponibilidade e generosidade são enormes. E a gente vai conversando. Eu quero te agradecer do fundo do coração por ser essa pessoa que você é, por ser tão forte e importante para a gente que te ouve, para a gente que já participou de momentos com você de formação, tanta gente aí que já teve contato contigo, teve gente que ouviu falar do Amazonas nesse momento tão difícil lá e você trouxe como uma referência positiva. Eu achei isso fantástico, né? Então, teve uma pessoa que eu acho que ela era de lá, inclusive, que ela agradeceu. E é isso, realmente de colocar-se à disposição também, acho que é um ato muito generoso, e a gente só vem a te agradecer. Tá e bom? Eu quero agradecer a você também, você e as meninas, muito agradecido. Sim. Tchau. Bruna e Dani estão aqui participando, mas a gente está conectada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, obrigada.